Você já sentiu dúvidas na hora de realizar a montagem da sua máquina? Então não perca esse vídeo, porque vamos retirar todas as suas dúvidas. Olá, salgadeiros! Prazer, eu sou Eduardo, consultor técnico da Consultomac. E no vídeo de hoje, eu vou ensinar a vocês um dos temas mais pedidos, que é a montagem da sua modeladora de salgados. E vale lembrar que quem adquire uma número 1 recebe um treinamento completo, onde você vai operar, montar e desmontar o seu equipamento com toda facilidade. Mas se bateu aquela dúvida ou você quer revisar o processo, esse vídeo é para você. Então fica comigo até o final e bora lá! No nosso processo de montagem, a gente vai utilizar hoje a nossa modeladora 12.0 Max, mas esse vídeo é para as outras modeladoras também, desde a nossa versão 5.5 Turbo, 5.5 Max, 8.5 e também 15.0. E para a gente iniciar esse processo de montagem, a gente vai começar pela nossa caixa de massa. E na caixa de massa, ela vai ter aqui os 4 espaços para a gente colocar as nossas roscas. E para a gente poder identificar da melhor forma, você vai notar que dentro da caixa vai ter uma bolinha na caixa e na nossa peça também vai ter uma bolinha de identificação, que vai facilitar o processo para você realizar o seu processo de montagem. Então agora a gente vai pegar aqui, ó, a rosca menor no lado da bolinha e vamos encaixar a primeira rosca. Vamos procurar a segunda rosca, que também tem uma bolinha, e vamos colocar junto à rosca menor. Então desse lado a gente vai ter concluído o lado da massa. Então sempre o lado da massa vai ser o lado que tem a bolinha. Agora para o lado do recheio, a gente vai ter uma peça que não tem nenhum tipo de marcação. Ela é uma peça lisa, tá? Tanto a rosca menor, tanto a rosca maior. E aqui na nossa caixa também não vai haver nenhum tipo de marcação. Ela também vai ser lisa. Então a gente vai ver com a rosca menor, sempre aqui nas laterais, ó. E agora a rosca maior. Fizemos o processo de encaixe dentro da caixa e agora, com as roscas já posicionadas dentro da caixa, a gente vai realizar o encaixe na nossa modeladora. Então a gente vai colocar a caixa, ó, sempre coloca ela inclinada para facilitar o seu processo de encaixe e ela vai descer e encaixar. Encaixamos a nossa caixa, agora a gente vai encaixar a posição das nossas roscas. E aqui dentro, a gente sempre vai encaixar primeiro a rosca menor, ela vai ser o nosso guia, e depois a rosca maior. A gente vai verificar se ambas as roscas estão se encontrando, para ter uma boa montagem e facilitar também o seu processo de encaixe. E isso também vai ser para o lado da massa, onde a gente vai encaixar a rosca menor primeiro e depois a rosca maior. Caso a rosca acabe não encontrando, é só a gente voltar a rosca para trás, dar meia volta nela e encaixar novamente. Pode ver que ela já encaixou aqui, ó, uma ao lado da outra, né, se encontrando e fazendo com que o aspecto de montagem fique da maneira correta. Agora, após a gente fazer esse processo da montagem da caixa e das roscas, a gente vai colocar o nosso acrílico. O acrílico, vocês vão observar aqui de um lado, ele tem um pininho que vai ativar o sensor da minha máquina. Do outro lado, ele não tem nenhum tipo de pino, é somente aqui o encaixe. Então, se a gente observar em nossa modeladora, a gente vai ver que tem aqui, ó, um furinho, que é onde a gente vai encaixar o pino. Então a gente vai colocar o nosso acrílico. E um outro ponto de referência é a gente sempre observar os nomes na parte da frente aqui da nossa cuba, onde está escrito recheio e massa. Também vai mostrar para você que a posição da cuba está correta. Agora que a gente fez o encaixe da cuba, a gente vai colocar as nossas borboletas. E lembrando, o aperto das nossas borboletas não precisa ser um aperto muito forte. Você vai vir aqui, ó, encostou as borboletas e sentiu que ela já pegou aqui uma certa firmeza, já está ótimo, não precisa apertar com muita força. Depois que realizamos a montagem da nossa caixa e da nossa cuba de acrílico, a gente vai vir para a parte do cabeçote.
A nossa peça chamada cabeçote é essa, e dentro dela a gente utiliza uma peça chamada divisor. É o que vai dividir aqui a posição de massa e recheio. Como que a gente faz a montagem dessa peça? Pode observar que ela tem 2 parafusos. O parafuso de baixo, que é o parafuso do meio, ele vai segurar o nosso divisor. E aqui no divisor ele tem uma marcação, pode ver que ele tem aqui já uma marca para a gente colocar na posição junto com o parafuso. Então, ó, eu vou pegar a posição aqui da cavidade e vou colocar na reta do meu parafuso até o final. E um detalhe de observação é que você vai observar que o divisor vai ficar com a rosca sempre voltada para fora. E vamos apertar o parafuso. Lembrando, o aperto do parafuso, você não precisa utilizar força. É somente para você segurar o divisor dentro da peça. Então a gente vai levando o parafuso somente até ele encostar no divisor. Ó. Encostou, viu que ele travou aqui, não precisa, pode ver que não preciso fazer nenhum tipo de força para apertar. Eu travo a contraporca. Então a gente já tem tanto o cabeçote e o divisor montados. Agora a gente vai colocar o tampão. O tampão, como todas as outras peças, também tem uma marcação. Uma marca de uma bolinha tanto na parte de baixo e uma marca de uma bolinha tanto na parte de cima. E aqui a gente vai colocar a bolinha de frente para o nosso segundo parafuso, aonde a gente vai encaixar e vamos levar o parafuso também levemente, tá? Então, parte de baixo eu não preciso usar força, parte de cima eu dou uma leve travada só para segurar o meu tampão. Também nada de força exagerada. Agora vamos montar o nosso cabeçote na nossa modeladora, aonde a gente vai colocar o cabeçote direto aqui nos nossos 2 parafusos, tá? A gente vai fazer um encaixe, ó. Encaixamos, vamos pegar os 2 manípulos e vamos começar a fazer o processo de rosqueamento. Então a gente primeiro rosqueia um lado, não aperta, tá? Só encosta para segurar a peça. Vamos pegar o segundo manípulo. Vamos também rosquear até ele encostar na peça. E aqui o ideal é que quando os 2 já estiverem posicionados, a gente faça o aperto junto, levando o manípulo aqui até ele encostar e você sentir que ele já pesou aqui para você poder fazer o aperto. Então, o aperto também não é um aperto que você vai ter que apertar com certa força, somente o necessário para segurar a peça. Caso em meio ao processo de produção você note que possa soltar um pouquinho de massa aqui no cabeçote, você vem aqui no manípulo e pode apertar mais um pouquinho. Mas lembrando, não precisa usar muita força, somente a peça encostar na caixa para ela fazer o processo de vedação. Feito esse processo, a gente vai montar agora a parte onde a gente vai colocar os nossos bicos de massas e também o bico de recheio. Nesse processo, aqui embaixo, a gente vai colocar primeiro o nosso bico de recheio. E nessa parte da montagem, como exemplo, a gente vai fazer a montagem como se fosse o preparo de um churros. Então, primeiro, a gente vai colocar o nosso bico de recheio. Bico de recheio, lembrando, ele sempre vai ter rosca e a gente vai colocar ele aqui no nosso divisor na parte interna. Lembrando aquela parte da rosca que sempre fica voltado, né, para fora, a gente vai rosquear o nosso bico de recheio, ó, até o final. Agora a gente vai montar a nossa rosca, onde a gente vai colocar o nosso bico de massa. E aqui na parte interna da nossa porca do bocal, a gente vai colocar o nosso divisor. O divisor, lembrando, ele sempre vai ser uma peça não parecida com o bico de massa, sempre mais fino, né? E a gente faz o encaixe dele dentro da nossa porca do bocal. Feito o encaixe, aqui a gente vai encaixar os nossos bicos, começando pelo bico de churros até o nosso bico de massa número 7. Então, dos bicos de churros do 1 até o 7, a gente vai encaixar com o nosso adaptador. Feito o encaixe do nosso adaptador, agora a gente vai colocar o nosso bico de massa, que no caso, nosso bico de churros. Encaixamos e agora a gente vai levar aqui para nossa modeladora, fazendo o rosqueamento da nossa porca do bocal e levando aqui até a altura desejada. Lembrando,
quanto mais a gente aperta a nossa porca do bocal, mais vai afinar a nossa massa. E quanto mais a gente solta a nossa porca do bocal, mais vai engrossar a parede do nosso salgado. Então aqui a gente vai deixar em 2 fios de rosca, como recomendado ali pela base do treinamento. Feito esse processo, agora a gente vai fazer a montagem da nossa parte de corte, aonde a gente vai modelar os nossos salgados. E aqui, para a gente fazer a montagem, a gente vai ter o conjunto de moldes, e na hora de fazer o encaixe, a gente sempre vai começar por esse ponto, que é atrás aqui do nosso pino, tá? Fazendo o encaixe da primeira peça. Encaixamos a primeira peça, você vai vir seguindo aqui, ó, os furos e encaixando elas uma na sequência da outra. Feito o encaixe de todas as peças, pode observar que todas elas se casaram, né? E agora a gente vai fazer o aperto utilizando o nosso parafuso. Lembrando, o parafuso que a gente utiliza, na ponta dele, a gente tem uma esfera que trabalha com uma mola, que vai fazer com que o funcionamento do nosso molde e da nossa modeladora fique ainda mais perfeito. Então, aqui na hora de realizar o aperto, a gente vai levar ele bem levemente, tá? Como todas as peças, até ele encostar aqui no nosso molde para fazer o aperto total. Então a gente vai levando aqui o parafuso. Se você levar ele levemente, você vai sentir ele encostar na peça. Então, ó, levou, ele vai encostar no molde, ó, aqui ele já encostou, ó. Quando ele travar, você vai dar meia volta para frente, ó. Deu meia volta, você já pode travar a contraporta, que já está no aperto ideal para sua modeladora. Após a gente realizar o aperto do parafuso, agora a gente vai colocar o nosso prato de acrílico na parte superior aqui dos nossos moldes. E com o auxílio dos nossos 3 manípulos, a gente vai realizar o aperto. Então aqui, eu recomendo sempre você posicionar primeiramente os manípulos, não apertar eles totalmente até o final. E o aperto, você ir fazendo aos poucos de todos eles, em conjunto. Então a gente vai fazendo o aperto levemente, ó, até ele encostar na peça. Encostou todos os manípulos, você vai dar uma leve pressãozinha neles, ó, de aperto. Lembrando, não precisa ser um aperto muito forte. Então, ó, encostou, sentiu que ele já ficou firme aqui, ó. Está ótimo. Então a gente já fez aqui a nossa parte de montagem e a nossa área aqui, onde vai fazer a modelagem do salgado, já está pronta para o nosso processo de produção. Para a gente finalizar o nosso processo de montagem, a gente vai colocar a nossa parte de proteção, que é a nossa cuba de acrílico aqui na parte de baixo, que vai proteger a área dos moldes. Aqui a gente vai fazer o encaixe dela sempre posicionada para baixo, tá? Para a gente poder passá-la aqui debaixo do nosso cabeçote e a gente encaixar em ambos os parafusos que tem aqui. Lembrando, na sua máquina esse parafuso sempre vai ser solto, tá? Para você poder regular ele para colocar a sua proteção. E aqui a gente encaixou, a gente vai encaixar primeiramente esse lado e depois esse. E só vai descer a proteção para baixo. Fazendo assim, o encaixe e a proteção da área dos moldes para não correr nenhum risco em meio ao seu processo de produção. Prontinho! Agora a sua modeladora já está pronta para você começar a sua produção com toda a facilidade. Viu só como é fácil você montar a sua máquina aí no seu local de trabalho? Com esse passo a passo, você já pode deixar a sua modeladora pronta para você produzir sem complicações. E se restar alguma dúvida, lembre-se, temos um canal Tira Dúvidas online, disponível 7 dias por semana, com uma equipe pronta para ajudar você. E agora, antes de sair, já deixe o seu like e ative o sininho para você não perder outros conteúdos como esse. E claro, compartilhe esse vídeo com quem precisa ver isso. E até a próxima!